Graça e paz da parte do nosso Deus para todos nós. É com muito prazer, com muita alegria que estamos aqui para falar mais uma vez da palavra de Deus. Gente, o assunto que nós vamos falar agora com vocês é muito sério. É aquele assunto que muitas vezes nós convidamos as pessoas, muitas vezes para ir à igreja, ou seja, ir ao templo, porque a igreja somos nós, mas vamos usar essa expressão igreja como muitos conhecem. Muitas vezes convidamos as pessoas, elas falam, por que eu vou na igreja? Ou muitas vezes ela fala, igreja é comércio, igreja é lugar que muitos só pensam no dinheiro. Infelizmente, essa é a pura realidade. E é sobre isso que nós vamos falar na palavra de Deus neste momento. A palavra de Deus nos relata no livro de Mateus, do capítulo 21, do versículo 12. Olha que interessante. Mateus, capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus. Jesus estava andando, entrou no templo de Deus e expulsou os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Ou seja, eles estavam usando o templo de Deus para comércio. Aí eu faço uma pergunta. Será que hoje muitos estão usando a igreja? Eu estou fazendo assim para você entender que é o templo, porque a igreja somos nós. Usando a igreja também para comércio? Quantos que estão usando a igreja para comercializar os seus produtos? É verdade? Jesus entrou ali e expulsou os que estavam comercializando. E aí ele completa dizendo, no capítulo 13, e disse-lhe, está escrito, a minha casa, ou seja, a casa de Deus, ela é chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em convívio de ladrões. Meu Deus, hoje nos dias que nós estamos vendo, você conhece alguém que usa a palavra de Deus para comercializar? Nem preciso falar aqui não, né? Alguém que usa o templo religioso para comercializar? Se você não dá tanto, Deus não vai lhe abençoar. Ou muitas vezes, aquela famosa, desculpa a expressão que eu vou usar, a pegadinha do malandro, que muitas vezes muitos falam. Para você que fazer um depósito agora neste momento de R$150, eu vou estar enviando um CD de presente para você. Não deixa de ser um comércio. Não deixa de estar comercializando a palavra de Deus. Estão usando o meio evangelho, o meio do evangelho, melhor dizendo, para comercializar, para vender os seus produtos, para ficarem ricos, para adquirir as fazendas, para conseguir as mansões, os aviões de luxos. Não é assim? Será que o que Jesus está falando aqui não se enquadra nos dias de hoje, na vida de muitos? E aqui nós vemos que aí ele chega e completa dizendo, e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele curou. Depois que ele expulsou todos aqueles que estavam comercializando, o milagre então começa a acontecer para os cegos, coxos. A cura divina chega para aqueles homens depois de ele ter expulsado aqueles convívios de ladrões. Muitas vezes o milagre, ele para acontecer dentro da igreja do Senhor, ou seja, para acontecer no meio do povo de Deus, primeiro tem que tirar o que está no coração, que muitas vezes é algo se apegado às riquezas, se apegado ao mundo em que nós estamos vivendo. E aí completa dizendo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo, dizendo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Ou seja, os escribas, e os principais dos sacerdotes ainda ficaram indignados com o que Jesus estava fazendo. E disseram-lhe, ouves o que este dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca leste que da boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Muitas vezes, gente, há muitos que estão no templo, mas não estão louvando a Deus de coração.
não estão buscando a Deus de coração, estão na igreja para comercializar a palavra de Deus. É verdade. E você, será que você tem ido ao templo, à casa de Deus, para buscar um bem para você? Um bem que eu digo assim, você tem ido à casa de Deus porque, eu vou pegar hoje uma rosa, eu vou pegar um copo com água, hoje é o culto que vou pegar um pão. Você tem ido atrás destas coisas ou você tem ido usar a sua fé? O que você tem feito? Você tem ido ao templo, à casa de Deus, buscar a presença de Deus? Você tem ido usar a sua fé ou você tem ido pegar, crer na fé dos outros e não crer na sua? Põe a sua fé em ação. Creia em Deus. Será que para Deus curar a gente precisa de tudo isso? Eu acho que a gente precisa de pôr a nossa fé em ação. Você não crê na sua oração? Você só crê na oração do pastor, daquele que está só em cima do púlpito? Você sabe como está a vida de muitos que estão em cima do púlpito? Põe a sua fé em ação. Deus quer de você. Deus quer o melhor é seu. Se você tem alguma mágoa, algum rancor, tire do coração. Tira tudo aquilo que não agrada a Deus e faça a sua parte. Deixa Deus agir. Às vezes Deus quer usar você e você está impedindo Deus de te usar. Não corra atrás de... Como eu posso dizer? De um amuleto, de algo que prende a fé, né? Sim, você tem que usar a sua fé. Exato. Seja você um canal de bênção na vida de outros. É verdade, porque tem pessoas, isso que ela está dizendo é a pura realidade. Tem pessoas que acham assim, que só vai adquirir a bênção a partir do momento que eu dar um objeto para ele. Aí ele só acredita na vitória através daquele objeto e não coloca a sua fé firmada na palavra de Deus. É momento de você parar. E olha, e está lotado. Estamos falando aqui de comércio. O Senhor está falando aqui da limpeza do templo, que muitos usavam para comercializar. E muitas vezes, há muitos que chamam, eu vou dar um exemplo, olha, eu vou estar orando aqui por essa fita, eu vou amarrar no seu braço durante 7 dias, você vai trazer uma oferta, alguma coisa. Gente, a palavra de Deus não foi feita para comercializar, ela foi feita para ser pregada, ministrada aos corações, para que as pessoas pudessem, sabe qual foi o objetivo? Arrepender-se dos seus pecados e não usar como meio de riqueza. Eu vou na igreja para mim ter uma casa, eu vou na igreja para mim ter um carro, eu vou na igreja para mim... Pare com isso, gente. A casa de Deus não é chamada disso, é chamado casa de oração, lugar de buscarmos a Deus, lugar de nós invocarmos o nome do Senhor. E chega disso. Nós estamos vivendo num mundo que está lotado disso, de cambistas, de ladrões, de salteadores, né? Então nós estamos falando de câmbio, estamos só pensando em algo de troca. Deus vai fazer isso na sua vida a partir do momento que você dá tanto, que você ofertar tanto. Não, pare com isso. Sabe qual que é a maior oferta? É você se entregar totalmente para o Senhor. Confiar no Senhor e se entregar totalmente. A melhor e maior oferta é você se entregar, é você se arrepender do seu pecado. Essa é a maior oferta. Muitas das vezes você vai na igreja só em busca de bens materiais para você. E como está a sua vida espiritual? Exato. Você tem buscado pela sua vida espiritual? Ou você tem ido só buscar riqueza? Como está a sua vida? Pense nesse momento. Com certeza. Muitas vezes só busca as coisas materiais e esquece de buscar as coisas importantes, que é a presença de Deus na nossa vida. Sabe qual que é a maior alegria do homem? Não é a riqueza. Porque existem muitos ricos que estão tirando suas próprias vidas. Se dinheiro fosse felicidade, nós não iríamos ter notícias de quantos e quantos milionários que já pensaram, ou melhor dizendo, já se suicidaram, porque não tem alegria. Tem riqueza, mas não tem alegria. A maior riqueza da nossa vida é ter Jesus no nosso coração. A maior riqueza da nossa vida é nós termos Ele presente conosco. É a maior riqueza de todas as riquezas. Não estamos aqui falando contra. Uma pessoa tem uma casa, uma pessoa tem um carro. Sim, Deus pode abençoar. Deus abençoa sim. Deus pode multiplicar muito mais. Porque na palavra de Deus diz que de graça recebeis, de graça dais. Muito bom tocar nesse assunto. Porque presta atenção, hoje o que acontece?
Ó, você que queira convidar, um exemplo, nós aqui que estamos trazendo essa palavra para ir na sua igreja, a gente está cobrando baratinho. Não é assim que as pessoas pensam? É verdade. Porque virou comércio, gente. Hoje tem pregadores que são até homens que têm autoridades para ir, até mesmo dentro, são deputados, são senadores, e enfim, que mesmo assim ainda usam o evangelho para cobrar. Não, eu vou no sua igreja, você me paga 3 mil reais, um hotel, mas tem que ser um hotel, tem que ser um hotel de luxo, de 5 estrelas. Não pode ser hotelzinho também normal aí, com uma caminha e um colchãozinho, não, tem que ser algo de luxo. Porque eu sou o pastor Flaviano. Eu não durmo em qualquer hotel. Eu não como qualquer comida. Para mim tem que ser um restaurante de primeira qualidade, um hotelzinho chique. Aí eu penso, e o apóstolo Paulo, que hotel que ele ficava? A Bíblia fala que ele sofreu teve muitos, sofreu grandes tempestades nas viagens missionárias. Naquela época não tinha avião, não tinha nada. Ou seja, eram as viagens no navio, e ele ali passando por grandes tempestades nas ondas, por amor ao evangelho de Cristo. Ele dizia na sua palavra que é me imposto por obrigação anunciar o evangelho de Cristo. E ai de mim se não anunciar. Eu vou aí na sua igreja se você me pagar. Para com isso, isso aí é mercenário. A Bíblia é contra isso. E é aquele que, agora que o versículo você disse, como que é? De graça recebeste. De graça recebeste, de graça dai. O maior presente da nossa alegria é ver pessoas sendo transformadas pela palavra. É sendo transformada pela palavra. Então, se você vê esse mundo de comércio aí, pode ver. E outras, pode prestar atenção nisso que eu estou falando. Eles estão oferecendo algo para você, mas você tem que dar o dinheiro. E Jesus cobrava quantos para curar uma pessoa? Jesus cobrava o quê? Nada. Ele só pediu uma coisa, a fé. Você pode ver, todo mundo sabe que Jesus opera e fala. Um exemplo, o cego. Vê, a tua fé te salvou. A mulher que tocou na hora do acesso, grande foi a tua fé. O outro ele disse, nem Israel encontrei tanta fé. O outro ele disse, a tua fé foi grande, seja curado. Fé. E essa fé é um dom de Deus, gente. E essa fé só vem, sabe de onde? A palavra de Deus fala. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então use a sua fé. Não fique só na fé daqueles que dizem. Use a sua fé, ponha a sua fé em ação. Creia também em você mesmo, que Deus vai mudar a sua vida. Deus tem o melhor para você, Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um campeão, um vencedor, porque Ele está sempre ao seu lado, mas você tem que fazer a sua parte. Seja obediente à palavra de Deus, que Deus tem muito a te recompensar. Com certeza, Ele quer fazer coisas lindas na sua vida. Então, para que nós possamos combater esses mercenários, esses ladrões, esses salteadores que estão usando a palavra de Deus para comercializar, para ter dinheiro, para ter suas riquezas. E muitas vezes há muitos que estão lá sofrendo, oprimidos, porque ainda não foram libertos pela palavra de Deus. E aquilo que ela disse agora, use a sua fé, coloque a sua fé em ação. Deus vai responder a sua oração. Ah, mas se o pastor fulano orasse para mim, Deus ia mudar minha vida. Não, então espera aí, eu tenho que depender do Zé para mudar minha vida? Jesus disse, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós só vamos alcançar as vitórias de Deus e vamos até Deus mediante a fé baseada na palavra do Senhor e através de Jesus Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. Eu tenho a plena certeza que esta palavra ela está sendo edificante na vida de muitas pessoas. E compartilhe esse vídeo para que outras vidas também sejam tocadas por Deus. Que Deus os abençoe, deixe o seu like e até a próxima. Que Deus abençoe. Um abraço.